a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero fazer uso deste meio para poder, dentro daquilo que o Senhor tem nos dado, poder compartilhar com você a preciosa palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo 1, versículo 10, ele, ao falar acerca dessa atitude de compartilhar a palavra de Deus, eu acho algo lindo da parte desse homem. Um homem que já havia sido usado tremendamente por Deus já naquela época, já naquela altura. Um homem que já havia tido experiências de ir até o terceiro céu. Um homem extremamente habilitado para o exercício da missão, porque além de ele ter sido criado aos pés de Gamaliel, ele havia tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus, mas mesmo assim, ele, nesse versículo 10 do capítulo 1 de Romanos, ele diz: o meu desejo é estar com vocês, para que eu possa compartilhar algum dom com vocês, e vocês também compartilhar comigo, para que a nossa fé ela seja mutuamente edificada. Uma atitude extremamente de humildade e é realmente um entendimento de que cada um daqueles que foram chamados pelo Senhor, dentro do dom que Ele deu, pode ser sim bênção para o outro. E eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com você aquilo que nós temos experimentado de maneira muito especial, a nossa Igreja Cristã Esperança. Ela está nos seus primórdios, estamos trabalhando ainda no projeto de sua plantação. E uma das verdades que tem sido muito presentes, uma das coisas que tem sido alvo de uma acurada atenção de nossa parte é exatamente a guerra espiritual, a batalha espiritual que nós estamos envolvidos. E ao tratar acerca desse assunto, haja vista as situações e os momentos que nós temos passado, e a verdade é que toda plantação de igreja, todo mundo sabe disso, principalmente os plantadores, os pastores sabem e reconhecem que é uma realidade, que o pastor, a sua igreja precisa estar atento a isso para que eles possam ser colocados naquela posição de bons soldados de Cristo Jesus. Na verdade, é o desejo de Deus, Ele nos chama para isso. Mas é preciso que nós entendamos os princípios da palavra de Deus, que nós tomemos as armas espirituais corretas para que nós possamos ser vitoriosos neste embate. E ao falar acerca desse assunto, para que não haja sensacionalismos, para que não haja extremismos, é necessário equilíbrio, é necessário que nós não venhamos a ir além daquilo que está escrito. Toda a experiência espiritual, toda a realidade espiritual, ela precisa passar pelo crivo das Escrituras, seja qual for ela. Principalmente porque é uma realidade espiritual, algo que eu e você não podemos a olhos nus enxergar, mas precisamos estar atentos, porque ela está aí e apenas conseguiremos fazer um diagnóstico e nos posicionar corretamente à luz das Escrituras. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, a partir do versículo 10 da sua carta aos Efésios, ele vai trazer para a gente alguns princípios acerca dessa guerra espiritual. E ele diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Dois princípios saltam aos nossos olhos quando nós lemos esses dois versículos. Primeiro, é que há uma guerra espiritual. Existe sim um inimigo tentando arrefecer toda a nossa fé. Existe sim
uma guerra espiritual em que os alvos somos eu e você. E que nós precisamos nos posicionar corretamente para que nós não possamos, para que nós não venhamos a cair. Ao contrário, venhamos fazer como diz o apóstolo, estarmos firmes contra todas as ciladas do maligno, ciladas do diabo. E o segundo exemplo, ou o segundo princípio é exatamente o fato de que esta guerra, ela não é carnal. Ela não é contra pessoas, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Esta guerra, ela é espiritual. Esta luta, ela é espiritual. Portanto, nós precisamos estar sensíveis a tudo isso, como eu havia dito. Portanto, além disso, precisamos ainda ter equilíbrio. Porque todo excesso no que diz respeito a esta guerra vai nos fazer cair em derrota. E eu gosto de uma expressão usada por C.S. Lewis no seu livro Cartas ao Inferno, que ele traz uma sentença muito interessante acerca da necessidade de termos equilíbrio. E ele vai dizer assim: há dois erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria demônios. Uma é desacreditar em sua existência. A outra é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesse neles. Os mesmos demônios ficam igualmente satisfeitos pelos dois erros e, portanto, contemplam um materialista e um mágico com o mesmo prazer. Nesse vídeo, eu não quero detalhar ou ir nas minúcias acerca desse assunto. A minha intenção é fazer com que eu chamar a sua atenção para que você entenda que existe um mundo espiritual e que existe uma guerra espiritual. Que a vida, ela é muito mais do que o que os meus olhos carnais podem ver. E é por isso que nós precisamos de equilíbrio, porque nem tudo é o diabo. Eu gosto de usar essa expressão na nossa comunidade de vez em quando nós vamos tratar desse assunto. Se porventura eu estou indo fazer uma viagem e eu não fiz uma revisão no carro e os meus pneus estão carecas e porventura esse carro venha aquaplanar e ele venha tombar, não quer dizer necessariamente que o diabo foi o autor daquele acidente. Ora, eu não tomei as medidas necessárias, a atitude e o erro estava em mim. Então, eu preciso estar equilibrado no que diz respeito a esta realidade espiritual. O outro excesso é achar que tudo é apenas no plano material. A verdade é que todos nós que estamos envolvidos, primeiramente no que diz respeito à igreja, às coisas do Senhor, e também todas as outras pessoas que têm passado lutas na sua vida, sabem que muitas das coisas pelas quais elas passam não é fruto de uma decisão errada qualquer, mas que sim houve um embate espiritual, uma coisa a mais, uma coisa além. Se formos sensíveis e pararmos para analisar, nós veremos que existem coisas e momentos que acontecem na nossa vida que sim, houve uma intervenção espiritual. E essa intervenção espiritual, muitas vezes, ela é maligna. Seja como for, o desejo de Deus é que nós, ao entender as Escrituras acerca desse assunto, venhamos nos posicionar como bons soldados de Cristo Jesus. E assim, possamos ter vitória. Porque a vitória já nos foi concedida, já nos foi garantida. Mas é necessário que eu e você tomemos a armadura de Deus, como Paulo vai dizer na sequência desse capítulo 6 que nós acabamos de fazer a leitura. E também nos apossarmos das armas espirituais. Que Deus o abençoe e que você deseje entender de maneira equilibrada esse assunto. E que se porventura você estiver em Varginha e ainda não está radicado ou não é membro de nenhuma comunidade de fé, eu convido você a estar conosco.
Nós temos estudado muito acerca desse assunto, de maneira equilibrada, à luz das Escrituras, mas nós não podemos negligenciar essa realidade. Por isso nós temos estudado, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, possamos ser vitoriosos em todas as lutas espirituais que nós venhamos estar enfrentando, que nós venhamos estar envolvidos. Que Deus abençoe você. Para maiores informações acerca de nossa comunidade, você vai encontrar na descrição abaixo, ou você pode, desde já, ouvindo o nosso vídeo, estar conosco em uma das nossas reuniões. Igreja Cristã Esperança, Avenida Almirante Barroso, número 270, no Parque Boa Vista, aqui na cidade de Varginha. As nossas reuniões são terças às 20 horas, sextas às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Deus abençoe você, que você seja abençoado pelo Senhor de tal maneira que você venha crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E fazendo assim, você possa gozar das vitórias que usufruem aqueles que seguem os princípios e a vontade de Deus nas Escrituras. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.